Bom dia a todas e todos. Estamos aqui nessa live de abertura do curso Bancos Comunitários e Moedas Sociais no Brasil, Práticas e Pesquisas, um curso de extensão da UFRJ. A gente queria agradecer todo o interesse, né, de participação no curso. A gente teve uns 220 inscritos, né? Então foi um trabalho difícil fazer a seleção dos estudantes. Então, agradecer a todo mundo pela participação, pelo interesse. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão por acolher essa live, dar todo o suporte também. O curso é uma iniciativa do Observatório, né, de Bancos Comunitários e Moedas Sociais, que é uma articulação de pesquisadores extensionistas nessa área. A gente teve uma primeira experiência na USP, né, esse ano. E aqui na UFRJ, a gente está sendo acolhido pelo NIDES, né? A NIDES é um programa da UFRJ. Daqui a pouquinho, a Fernanda vai falar bastante sobre o NIDES. Acolhidos também pelo LABIS, que é o Laboratório de Informática e Sociedade, que fica no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. O Henrique Kuckerman está aqui também, vai ser um palestrante, vai falar sobre isso. A gente também está com convidados ilustríssimos de fora da UFRJ, o professor Eduardo Diniz, da FGV São Paulo, vai falar também para a gente, e os atores principais, né, os coordenadores da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, a Leonora, Joaquim e o Marivaldo. Meu nome é Luiz Arthur, eu estou aqui para ajudar a facilitar, a fazer essa mediação, e representando também o observatório, todos os professores, né, que vão dar aula no curso. Vou passar a bola para a gente começar já de pronto, para a Fernanda, para falar um pouquinho sobre o NIDES. Vai daí, Fernanda. Bom dia, turma. Bom dia a todos, todas e todes. Com muita alegria, muito prazer. É uma honra a gente abrir a casa do NIDES da UFRJ para esse tema tão importante, para essa equipe tão comprometida, né, com o tema, e para os atores também, como o Luiz ressaltou, né, que estão na ponta, né, desenvolvendo essas experiências dos bancos comunitários e das moedas sociais. Então, sejam bem-vindos, Eleonora, Marivaldo, Joaquim, Luiz, Eduardo, Anderson, Henrique. Muito bom ter vocês aqui. Então, estamos fazendo essa abertura em nome do NIDES, o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, que é uma unidade do Centro de Tecnologia da UFRJ. É um cantinho que a gente vem construindo diante de muita resistência, tentando inventar um lugar dentro da universidade do Centro da Tecnologia, onde a gente pretende, a gente sonha com outras formas de construir, de fazer tecnologia, né? Então, a gente sonha e pretende construir tecnologia pela lógica da tecnologia social, amparados pelos processos democráticos e autogeridos na relação com a comunidade, pela perspectiva da politecnia. Então, esses são os nossos guias, esses são os nossos rumos, essa é a nossa utopia, né, da gente estar lado a lado com a comunidade, né, com a sociedade como um todo, criando e recriando as formas de se fazer tecnologia, as formas de se trabalhar, né, e de se buscar um outro projeto de mundo, de sociedade, que eu acho que a gente compartilha aqui. Então, hoje eu estou na diretoria de extensão do NIDES e acolhendo esse curso de extensão sobre bancos comunitários e moedas sociais, um tema super importante para a gente, né, que a gente trabalha com temas correlatos a esses nos nossos diversos programas de extensão do NIDES. O NIDES hoje tem diversos programas de extensão que trabalham com o tema de energia, com o tema de alimentos, com o tema da autogestão, enfim, com o tema da educação, né? Então, são vários temas que perpassam esses processos de desenvolvimento de tecnologia que a gente pretende emancipatórios, né? Então, esse é mais um tema que faz parte do nosso
pacote, né, que a gente entende que é necessário para se pensar um outro mundo, uma outra forma de se fazer trabalho, de se fazer tecnologia, de se relacionar, de se produzir e reproduzir na sociedade. Então, sejam bem-vindos, a Casa do NIT está aberta, é um prazer acolher essa turma toda e vamos lá, estou aqui para aprender com vocês. Vamos aprender muito hoje. Gente, esqueci de citar aqui uma galera do Observatório que está aqui na telinha com a gente. O Henrique Pavan, o Anderson Oriente, o Gustavo, o Pedro Paulo também, que ajudou muito na organização dessa live. E a gente está construindo esse observatório também a muitas mãos. Vou passar direto agora para o Joaquim Melo, para começar a contar um pouquinho dessa história fantástica dos bancos comunitários brasileiros. Vai daí, Joaquim. Tá sem som, Joaquim. Pronto, agora sim, já com som. Valeu, Arthur. Eu queria saudar inicialmente a todos que estão nos escutando e nos vendo também, parabenizar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o NIDS, o Labis e tantos outros, se eu citar um e esquecer os outros, instituições e projetos e programas que estão fazendo esse curso, né? Esse treinamento, essa oficina. Na verdade, é um grande curso de formação. Eu sei que eu tenho que fazer uma saudação aqui inicial muito rápida, mais de parabenizar e dizer da alegria. E aqui eu tenho a honra de, junto com a minha companheira Leonora e meu companheiro Marivaldo, representar a Rede Brasileira de Bancos Comunitários e dizer o quanto para nós isso é importante, o quanto isso contribui para o crescimento, para o fortalecimento de nossa rede. E eu pensei, talvez eu pague aqui um mico, Arthur, em fazer essa minha abordagem inicial assim, porque quando eu vejo uma universidade como a UFRJ e todas as instituições que estão fazendo esse curso, a que ponto nós chegamos de forma positivamente? E o que nós éramos há 21 anos atrás? Então, eu sabia que hoje, aqui nessa abertura, em nome da rede, eu deveria fazer assim, uma fala entusiasmada, com números, com muita indicador de crescimento. Eu falei, eu vou fazer da turma toda o terapeuta e eu vou ficar aqui na cadeira do divã. Vou tentar fazer rapidamente um pequeno resgate daqueles momentos que as pessoas dizem assim, pronto, agora acabou a rede, agora a gente não vai mais para frente. E a gente cresceu. Cresceu ao ponto de hoje chegar a um curso de excelência como esse da FRJ. Para não cometer nenhum erro, que eu estou no computador novo, peguei agora, vou pedir para o meu companheiro aqui, Adriano, que é da Palmas Lab, para botar aqui o PowerPoint aqui para funcionar, o momento aí, Adriano, para eu começar a tentar ser o mais didático possível. Pode estar a tela cheia. Já deu aí? Chegou ou não? Pronto. Ainda não. Ainda não? Vai chegar, vai chegar. Então, acho assim, em 1998, eu já vou aqui até adiantando, quando a gente começa, as pessoas, isso era aqui em Fortaleza, no Conjunto Palmeiras, as pessoas falavam assim, chegou aí, né? Chegou, só não está naquela tela cheia, Joaquim. Ah, tá certo. Tem que botar aqui na tela cheia. Vou botar a tela cheia, pronto. As pessoas falavam assim, olha, esse banco comunitário, uma favela de Fortaleza, pobre de uma RDC, isso dura um mês. Isso é coisa para inglês ver. Essa moeda social, esse cartão de crédito popular, isso é coisa para inglês ver. Isso não vai dar encanto nenhum. E nós fomos para frente. E nós crescemos em 1998, com cooperação internacional, com projetinho daqui, com doação de voluntários, com doação Oxfam da Inglaterra, Miserior da Alemanha, enfim. E nós não morremos com um mês. Os bancos comunitários, naquela época, só o Banco Palmas, ele foi para frente, ele seguiu sua história. Depois, em 2003, quando o Banco Central disse assim, olha, isto é proibido no Brasil, abriu um processo criminal contra os bancos comunitários, crime contra o Estado, falsificação de moeda. E as pessoas disseram, olha, agora acabou. Pronto, eu sabia que não ia para frente. Há crime no Brasil. O Banco Central mandou fechar o Banco Palmas, mandou fechar o Banco Comunitário, prender seus líderes. E nós vencemos na justiça.
Aprendemos com o Banco Central, esse processo nos fortaleceu, porque a gente passou a entender mais do marco regulatório do país, do que é banco, do que é moeda, como é que funciona o Banco Central, que até então, para nós, o Banco Central é uma coisa que talvez nem estava lá longe da gente. Em 2003, a gente ganha na justiça o processo contra o Banco Central. O Banco Central depois reconhece, faz nota técnica elogiando a experiência. É mais ou menos o período que surge a Senais, com o Paul Singer, a Secretaria Nacional. Os bancos comunitários vão para o Brasil e a gente começa a multiplicar os bancos comunitários. A gente superou esse grande desafio. Aí chegou 2005. Em 2005, a gente começou a fazer, já tendo ganhado o marco regulatório, começamos a fazer parceria com os bancos públicos. Primeiro foi o Banco Popular do Brasil, depois foi a Caixa Econômica, depois o BNDES. E as pessoas disseram, pronto, agora acabou. Os bancos comunitários, as moedas sociais são capitalistas, se entregaram para o sistema capitalista, agora serão tragados pelos grandes bancos e é o fim dessa experiência. E nós aprendemos muito com os bancos públicos. Aprendemos coisas bancárias mesmo, pagamento, recebimento, fechamento de caixa, aquilo que a gente nem imaginava. Sofremos muito também essa relação com o sistema financeiro tradicional, mas nos fortalecemos. Conseguimos crédito com o BNDES, com a Caixa Correspondente, com experiência dura, difícil, mas que nos ajudou a crescer. Enquanto rede brasileira, a gente foi se multiplicando, e aí já com a experiência do marco regulatório, já com essa experiência de lidar com os bancos oficiais. A gente aprendeu e cresceu. Aí, em 2015, chegou a digitalização. As moedas digitais no Brasil e os bancos comunitários do Brasil resolveram criar sua plataforma digital É Dinheiro e, mais uma vez, as pessoas disseram assim, agora sim, tecnologia, plataforma digital, moeda social digital, se igualaram a todo mundo. Eles perderam o que eles tinham de melhor, que eram as moedas de papel. Era essa moeda de papel que dava identidade com o local, que dava identidade lá com o bairro. Agora é o fim desses bancos, porque vai massificar essa tecnologia, isso vai perder as características. Vão ser mais um, vão ser uma PicPay. Nada. Pelo contrário, a gente cresceu. Os bancos foram se digitalizando, a gente foi aprendendo a tecnologia digital, foi aprendendo o marco regulatório, foi se relacionando e foi implantando, e nós fomos para frente. Em 2016, houve impeachment da Dilma. Aí, essa sim. Aí, sabe que todo mundo falava na época, a economia solidária se acabou no Brasil, porque esse povo vivia mamando nas tetas do governo. Agora não tem mais Senais, agora não tem mais editais, agora não tem mais dinheiro público, se acabaram. E nós, que já estávamos digitais, que estávamos crescendo, a gente continuou crescendo no Brasil. Em 2018, Maricá, que é política pública, começou um pouquinho mais para trás, mas em 2018 é quando É Dinheiro começa lá a aplicar a plataforma digital dos bancos comunitários enquanto a política pública. E, mais uma vez, diziam assim, as prefeituras agora, porque o Banco Mumbuca é uma lei municipal, as prefeituras vão fazer política pública, leis municipais que vão criar bancos e acabou-se. Serão todos agora das prefeituras. Pelo contrário, hoje nós temos dezenas de leis municipais no Brasil que crescem a cada dia, tornando políticas públicas os bancos comunitários sem que a gente perca a nossa governança. Nós continuamos se relacionando com o poder público, se relacionando com o sistema tradicional de bancos, se relacionando com o marco regulatório do Banco Central, e a gente continua a crescer. E eu vou terminar falando da pandemia em 2020. Quando chegou a pandemia, era mais uma vez dizer, pronto, os pequenos vão acabar, esses bancos não vão ter o que fazer, e nunca a gente cresceu tanto como na pandemia. Fizemos mais de 100 mil operações de crédito, mais de 15 milhões de dinheiro privado, mais de 300 milhões de dinheiro público. Fizemos auxílio emergencial digital em quase toda a rede de bancos, em quase todo o Brasil, e a gente cresceu. E eu termino dizendo, agora chegou o Pix, agora chegou o Open Bank, agora chegou o cashback, agora chegou o blockchain, agora chegou as criptomoedas, e nós estamos diante de todos esses desafios. Nós vamos incorporar tudo isso aos bancos comunitários
sem que a gente se acabe, sem que a gente perca a nossa governança, a nossa essência, que eu não vou falar aqui para não me alongar, mas talvez como provocação, e esse aqui é o meu objetivo hoje, eu faria a seguinte pergunta: por que esses bancos comunitários, em tantas adversidades, eles só crescem? Com essa tecnologia que dialoga com os grandes, com o marco regulatório, com os bancos, com as políticas públicas, e não se perde, se mantém firme, crescendo e mantendo a sua metodologia. Qual é o segredo desses bancos comunitários? Talvez sejam essas respostas que um curso do tamanho e da categoria que esse curso da FRJ vai levar, trazer para todos nós e trazer para todos vocês que estão nos assistindo. Eu tenho algumas hipóteses, não vou arriscar aqui, e deixo com vocês, ao longo do curso, esse histórico e as respostas para esses questionamentos. Eu peço desculpas se me alonguei, eu tenho que passar a palavra agora para os meus outros companheiros da rede brasileira e encerro minha apresentação por aqui. Parabéns a todos nós, à UFRJ, aos parceiros e aos treinandos, alunos que estão aqui fazendo esse curso. Te devolvo a palavra. Isso aí foi fácil, né? Foi tranquilíssimo, Joaquim. Vou aproveitar que você me passou, eu vou lembrar para os treinandos, para os estudantes, que ó, isso aqui já começou a aula, hein, gente? Vamos prestar atenção, daqui a pouco a gente vai para a sala e a gente já vai perguntar tudo isso. Anota tudo isso aí, gente. E lembrar também, para o pessoal que está no YouTube acompanhando, pode colocar perguntas ali. A gente vai tentar, no final, passar pelo menos uma rodada de perguntas para o pessoal conversar um pouco mais. Passar para a Leonora agora. Vai, Leonora. Obrigada, Arthur. Nossa, que bom, né? A gente está aqui nessa mesa, estar mais uma vez com vocês, ter essa possibilidade de novo com os acadêmicos, né? Com vocês que sempre gostaram de pesquisar nossa história, né? E é um momento único para a gente, mais uma vez, né? Todos os momentos junto com vocês são únicos para nós, né? Então, para o pessoal que está em casa, para aqui, minha companheira de mesa, né, Fernanda, e os outros todos, Joaquim já cumprimentou todos vocês em nome da nossa rede brasileira de bancos comunitários, e é uma responsabilidade gigante, né? A gente está aqui falando no nome e em nome de mais de 120 bancos aí já espalhados pelo Brasil todo, né? Joaquim termina a apresentação dele deixando aí para vocês uma pergunta, né? Por que a gente, com tanta diversidade, a gente continua a crescer? Uma resposta para essa pergunta eu tenho, né? Porque nós temos a força das mulheres na nossa comunidade, né? Antes da gente começar, eu tinha perguntado um pouco ao Arthur do que ele gostaria, né, que eu comentasse. Ele falou: nossa, Leonora, acho que a participação das mulheres nos bancos comunitários seria importante, né, para que você conseguisse falar. E eu fiquei pensando muito no que Luiz Arthur me disse, e eu falei a verdade, né? Se hoje nós estamos em pé, a gente também agradece muito a força e a luta dessas mulheres guerreiras nas nossas comunidades, né? E acho que meus colegas e meus grandes companheiros, Joaquim e Marivaldo, estão aqui e confirmam isso, né? O Banco Palmas, dizem que por trás de cada homem tem uma grande mulher, né? Sim, é esse o grande ditado. E, na verdade, o Banco Palmas teve, né? O Joaquim estava lá firme, mas a gente tinha Sandrinha, né? Que era a nossa grande companheira de Joaquim, e que foi um esteio muito grande no Banco Palmas, assim como ainda temos toda uma equipe feminina por trás, principalmente por trás do suporte da nossa moeda, do suporte da nossa tecnologia, do suporte do e-dinheiro, né? Temos uma turma enorme de mulheres que seguram isso em todos os momentos.
Marivaldo, da mesma forma, tem junto com ele a Ivaneide, né, que é a companheira do Banco Tupinambá, e, de fato, em cada um dos bancos em que nós começamos, quando nós começamos a reunir os nossos fóruns de desenvolvimento comunitário, quando a gente começa no momento de mobilização e de sensibilização, são as mulheres, né, que mais pegam a tecnologia, a metodologia e que, de fato, fazem acontecer o banco comunitário nessas comunidades. É impressionante o quanto esse carinho, o quanto essa dedicação, o quanto esse amor, né, das mulheres não tem feito essa diferença nos bancos. E quando nós começamos a trabalhar, e quando a gente vai ver o número de beneficiários que os bancos até hoje conseguem atingir nas nossas comunidades, o maior número, de novo, são de mulheres. Né? Normalmente, mulheres que são arrimo de família, mulheres que são chefes de família, e são elas que começam efetivamente a acessar os créditos que a gente coloca à disposição das comunidades. São as mulheres que primeiro enfrentam a questão da moeda digital social, são as mulheres que são as grandes empreendedoras, normalmente, nas nossas comunidades. E é algo impressionante a gente ver, de fato, e aí eu já não estou falando só da questão, né, do feminismo, não é isso, né, mas é colocando a questão das mulheres enquanto nós somos parte importante na transformação social, no desenvolvimento local, no desenvolvimento econômico. E quando a gente fala nessa dimensão do desenvolvimento e a gente diz que o desenvolvimento tem as dimensões ambientais, políticas, culturais, sociais e econômicas, a gente encontra um número de mulheres participando em todas essas dimensões de forma realmente a transformar a nossa sociedade. E acho que se estamos realmente vivos até hoje, é porque nós conseguimos, e aí, obviamente, junto com os nossos companheiros, a mostrar que é possível fazermos, de fato, uma outra economia. É possível acontecer diferente nas nossas comunidades. É possível a gente mostrar que os bancos tradicionais existem para quem não precisa, mas os bancos comunitários existem para quem realmente precisa deles, né? Para as pessoas que não têm acesso, para as pessoas que não têm essas oportunidades, não têm as oportunidades de trabalho e renda, e especialmente as mulheres. E se a gente for voltar no histórico que o Joaquim colocou, começando em 1998, e aí a gente pensar nas nossas comunidades, nas favelas, nos quilombos, nas periferias, com os pescadores, com os catadores, com toda essa turma, onde nós começamos os nossos bancos comunitários, com os empreendimentos de economia solidária, aí sim a gente vê, desde aquela época, como as mulheres estavam antes nas nossas comunidades e como elas estão agora. Né? Especialmente aqui no Banco Bem, em Vitória, no Espírito Santo, quando nós começamos exatamente em 2005, né, no segundo slide, no terceiro slide aí que o Joaquim mostrou, exatamente em 2005, quando as pessoas diziam para o Joaquim, nunca que os bancos comunitários vão sair do Ceará, né? E daí a gente consegue trazer isso para o Espírito Santo, né, nessa época, exatamente em 2005. Demos um salto do Nordeste para o Espírito Santo. E nessa época, quando a gente chega nas nossas comunidades, que nós estamos numa região de morro, né, nos nossos territórios aqui, do território que hoje já tomou o nome do Banco Bem, né, onde o Banco Bem está instalado, que a comunidade antes era conhecida
nas páginas policiais como Complexo da Penha, e hoje nós somos conhecidos como Território do Bem, né? Só de ter isso, a gente já vê a diferença que a gente já fez nessa comunidade. Se hoje o Banco Bem acabasse, né, com todos os mais de 3 milhões que a gente já movimentou nessa comunidade, que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e que isso faz uma diferença enorme a cada ano, se hoje o Banco Bem não existisse mais, só o fato da gente ter um território do bem, onde as mulheres especialmente têm o direito de ir e vir, que antes não tinham, onde uma comunidade não conhecia a outra, onde uma comunidade não transitava de uma para outra porque era proibido, e hoje as mulheres têm a possibilidade de descerem o morro, de acessarem as suas contas bancárias. Em 2002, quando o Ateliê de Ideias começou, e que é a organização gestora do Banco Bem, incrivelmente, a maioria das mulheres no morro não tinham essa possibilidade. Sequer tinham o direito de andar na praia tão linda que a gente vê de cima do alto do morro. Parece história de gente que está fora do planeta, né? Mas é a nossa realidade. E eu estou falando do ano de 2002, está muito perto da gente, muito, muito perto. E essas mulheres mostraram que era possível fazer a diferença, e assim foram elas, 60 mulheres que criaram o Banco Bem. E é por isso que a gente existe hoje, por conta da ousadia, da coragem, né, dessas mulheres de terem criado um banco comunitário. Bom, é isso, gente. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos e à UFRJ por mais esse momento, que vocês tenham um curso maravilhoso aí para frente. Estamos à disposição de vocês no momento em que precisarem de nós novamente, tá bom? E estamos muito pertinho do Rio, né? Então, se quiserem, pode só atravessar a fronteira e chegar aqui no nosso território do bem, viu? Obrigada. Passando para o Marivaldo, Arthur, pode ser? Então, vou chamar agora, né? Saímos do Nordeste, do Sudeste e vamos parar lá no Norte, né? O Norte anda tanto em voga, né, hoje em dia, nas nossas conversas, né, Marivaldo? Então, estamos chegando aí, na sua linda ilha de Mosqueiro, no Banco Tupinambá. Vai lá, Marivaldo, com você. Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui contribuindo na abertura desse curso. É importante, tudo aquilo que o Joaquim falou, da importância que tem a academia de estar fomentando e estudando as práticas que os bancos comunitários têm nesse Brasil afora, que é uma experiência riquíssima, né? E por que eu gostaria de repassar a pergunta para o Joaquim com a seguinte formatação. Qual é o sucesso dos bancos comunitários? Por que os bancos comunitários são um sucesso no Brasil? Hoje nós estamos mais de 100 bancos comunitários, quase chegando a 140 bancos comunitários no Brasil todo, né? E desde 98, quando iniciou os bancos comunitários, porque os bancos comunitários também têm as suas fases, né? Passamos por 3 grandes fases. Nós estamos na terceira fase dos bancos comunitários, né? A primeira fase foi a fase da criação dos bancos comunitários, né? Lá em Palmeiras, como o Joaquim já falou. Depois foi a expansão desses bancos comunitários com a criação da Senais, né? Com todo esse... onde nós chegamos a quase todas as regiões do Brasil naquela época, só não tínhamos chegado na região sul. E hoje nós estamos na terceira fase, que foi com a criação do dinheiro sendo como o nosso sistema. Essas 3 fases de amadurecimento muito grande, porque nós entendemos que a importância do banco e o sucesso dos bancos comunitários no Brasil se dá porque eles estão inseridos dentro de uma realidade que os grandes bancos não estão. Nós estamos aonde está o povo, onde está a classe mais empobrecida desse país.
que é nas comunidades. E o banco ele não trabalha simplesmente a questão financeira, a questão do dinheiro. Nós trabalhamos o todo. É esse envolvimento que fazemos dentro das comunidades, essa mobilização que fazemos nas comunidades, que transforma a realidade de cada município, de cada bairro, de cada canto desse país. Então, os bancos comunitários têm esse papel de fazer com que a economia gire, mas não somente gire de forma econômica, mas também gire de forma social. Dos vários projetos que nós estamos, a Leonora falou a história das mulheres agora há pouco, né? Mas ela citou os projetos que nós temos específicos com as mulheres. O projeto Elas, lá no Banco Palmas, aqui no Banco Tupinambá, o projeto Ceci Mulheres, que tem esse papel grande de fazer das mulheres protagonistas da história, né? De não só ficar em casa cuidando das crianças, porque mulher, vai dizer um amigo nosso aqui que veio do intercâmbio, que a mulher é o esteio da família, né? Então, nós trabalhamos isso aqui. Então, o sucesso do banco é esse envolvimento que nós fazemos dentro das comunidades, né? E hoje nós estamos nessas comunidades, mais de 140 municípios, de forma organizada e nos tornando hoje uma referência dentro da economia solidária. Hoje, os bancos comunitários têm essa referência dentro da economia solidária, né? De trabalhar esse desenvolvimento. Claro que existem vários desafios. A todo dia, a cada dia, a gente mata um leão, né, Leonora? Joaquim? Mata um leão todo dia, mas nós somos a essência, nós somos a prova viva da resistência de que é possível mudar esse país. É possível nós termos uma nova economia, é possível nós termos um novo formato e de ver a economia de forma diferente. Isso nós aprendemos, também ensinamos. E nós ensinamos esse novo formato de ver o dinheiro, novo formato de ver a economia, de forma simples dentro das nossas comunidades. A gente ensina as pessoas a lidar com o recurso financeiro, através da economia, da educação financeira que nós fazemos dentro das nossas comunidades, né? As pessoas entenderem de que elas também fazem parte da história, né? Que elas não passam pela história, elas fazem a história. Elas fazem a história, né? Quando a gente envolve a comunidade, quando a gente insere na comunidade essa perspectiva. Vou dar um exemplo aqui na nossa comunidade. Nós estamos organizando o Natal e Réveillon, né? É o Tupinambá que está organizando? Também, mas é a comunidade que vai fazer. Depois de ano passado, nós não fizemos o Réveillon. Esse ano nós estamos fazendo um grande Réveillon do abraço, onde toda a comunidade vai para a praça se abraçar, se beijar, porque nós estamos já vacinados, né? Enfim, então, esse envolvimento, essa forma de ver a realidade é que nos faz diferente. Nos faz diferente dos outros meios de outros bancos convencionais. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque nós estamos aqui, na ponta da comunidade. Então, esse curso ele vai ajudar muito, né, das pessoas entenderem que é possível, que a facilidade da gente fazer uma coisa diferente, né, claro, com dificuldade, com uma luta, né? Nós lutamos dia a dia um projeto, uma plataforma, um programa já com vários prêmios, com várias testados já nas comunidades, né? Então, essa é a rede brasileira de bancos comunitários, que nós estamos no prazer de estar coordenando, de ajudar a mobilizar, a animar muitas vezes, né? Que não é fácil, a gente tem que toda hora ajudar as pessoas que querem se perder no caminho, dizer que nós estamos juntos sempre, né? Então, nós estamos aqui para contribuir com vocês e um abraço. Passo para o Arthur. Marivaldo, Leonora, Joaquim, a gente agradece muitíssimo. Assim, se a gente está fazendo esse curso,
é porque vocês fizeram essa história, né? Então, a gente que agradece muito. Eu queria mandar um abraço para Jaqueline, para o Tassiana do Banco Palmas, para Sônia, Osana, Samara, Mariana, lá do Banco Preventório, Natália, Manuela, Brande, Patrícia, Gabriela, o pessoal todo de Maricá, essas mulheres que estão construindo os bancos, pelo menos aquelas com quem eu conheci um pouco mais de perto nos bancos que eu consegui estar um pouco mais junto, né? A G vai brigar com você, viu? Olha só, eu falei dos bancos que eu consegui estar mais. É verdade, Eu estou Gi, um beijão brincando, pra Luiz Gi. Arthur, porque tem uma galera Ó, feminina que te conhece, que olha gosta aí. demais do trabalho de vocês. Fã-clube, fã-clube. É um fã-clube, viu? Então, é isso aí. Né? Mas é isso, né? Eu acho que citar o nome delas é fundamental, né? E atrás de cada uma delas são as nossas Marias, né? É a Maria aí com a força e com a garra das nossas Marias, é isso. Muito bom, gente. Vou passar agora para o Eduardo Diniz, que é do Centro de Microfinanças, um núcleo que eu estou conectado também lá na FGV, que já vem estudando esse assunto por diversos olhares. Deixa ele falar, né? Não vou falar, não, deixa que ele fala. Mas, Diniz. Obrigado, Luiz Arthur, né? Obrigado pelo convite, é uma honra, né, estar aqui conversando, né, com vocês nessa mesa, né, tão ilustre, né? Saúdo, né, a iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, de organizar esse curso de extensão, né? Sei que já teve uma primeira versão em São Paulo, na USP, e o Luiz Arthur já está sabendo que já tem mais outras universidades na fila querendo também organizar outros cursos, né, em outras regiões. Eu acho isso muito positivo, né, e também é um sintoma do sucesso da iniciativa, né, dos bancos comunitários, né? O Joaquim contou essa história aí, né, que já tem fazendo décadas, né, e mostra, né, com essa capacidade de superação e de evolução, né, e sintonia, né, com os outros movimentos, né, principalmente com essa a adoção de novas tecnologias. Aproveitando, né, que a gente está aqui, eu acho que eu vou falar um pouquinho também da história, né, do Centro de Microfinanças, que também fica meio alinhada com a história, né, de como a gente se relacionou com os bancos comunitários, né? Eu me lembro que em 2006 a gente estava fazendo o Centro de Microfinanças nem existia ainda, mas a gente eu isoladamente, né, com outros colegas, a gente já estava fazendo pesquisa sobre correspondentes bancários. A gente já tinha naquele momento o nosso norte de pesquisa era como usar a tecnologia bancária para fazer inclusão financeira, né? A gente já estava cansado de ouvir falar que a tecnologia bancária no Brasil era excelente e tal, e a gente não conseguia ver como que essa tecnologia bancária poderia incluir, né, mais pessoas no sistema, né? E naquele momento, os correspondentes bancários já eram objeto de pesquisa, né? E foi numa conversa com, na época, o diretor do Banco Popular, né, do Banco do Brasil, que o Joaquim mencionou aí, né, como um dos primeiros parceiros, né, do sistema de bancos públicos com a rede de bancos. Esse diretor ele comentou comigo e falou: olha, vocês estão estudando correspondente bancário, inclusão, vocês precisam conhecer a experiência dos bancos comunitários, né? E aí esse foi quando a gente tomou contato, né, com o Banco Palmas, com o Joaquim. Me lembro da primeira entrevista que a gente fez com o Joaquim em 2006, né? Sempre muito divertidas as entrevistas do Joaquim, né? E a gente, já em 2007, fez a primeira visita lá no Banco Palmas, né? E me lembro de uma história curiosa, né? Que um aluno nosso, que ele passou a ficar dormindo dentro do banco, ele ajudando lá a construção das planilhas, né? A revisão das planilhas que estavam sendo feitas naquele momento, né? Então já entra um pouco
da nossa contribuição com a tecnologia dentro do Banco Palmas naquele momento. Em 2008, a gente já estava presente também lá no banco, na festa de aniversário dos 10 anos do Banco Palmas, né? E em 2013, a gente estava também presente na festa dos 15 anos do Banco Palmas, né? Que era o terceiro encontro da rede de bancos. Nesse encontro, a gente já... eu fiz parte de uma mesa onde eu fui falar sobre o uso de celulares, né, como instrumento de pagamento. Nesse evento, a gente conseguiu gravar também um vídeo, né, com a Leonora, que estava lá falando sobre as possibilidades. Achei uma das coisas curiosas que teve nesse vídeo, né, tá no YouTube. Depois o pessoal do Luiz Arthur aí do curso pode fazer circular, porque isso mostra um momento histórico lá em 2013, onde ainda não tinha o pagamento por celular, mas assim, a gente entrevistou 15 gestores de bancos, o Marivaldo, né? Também a gente entrevistou nesse dia, assim, já tinha a receptividade para fazer essa migração para uma plataforma digital, né? Ou seja, para mim era muito curioso que, assim, apesar de naquele momento ainda ninguém conhecer uma plataforma digital de pagamento funcionando, mas já se tinha a sensação de que o caminho era esse, né? E, inclusive, né, teve uma experiência, né, logo depois, que não deu certo, né? A gente acompanhou, né, também num outro projeto de pesquisa essa experiência, né? E montamos um relatório até para ajudar a discutir por que não deu certo, né? Detalhando todo o processo, mas logo depois já veio a iniciativa de Maricá, né? Que começou em 2013, mas em 2014 estávamos nós lá do Centro de Microfinanças, lá em Maricá, né? Visitando a experiência ainda no seu início, né? Mas ainda já com uma empolgação grande, né? Porque naquele momento, né, já estava claro que Maricá ia contribuir para uma virada importante dos bancos comunitários pelo volume, né? Em muito pouco tempo se conseguiu um número muito expressivo de pessoas utilizando lá o Mumbuca, né? Isso lá no início, né? Em 2014. Aproveitando, né, esse movimento aí, já até por conta da criação da regulamentação de arranjo de pagamento, né, logo depois já veio o e-dinheiro, que deu realmente uma segunda virada importante, né, em 2018, né, quando o e-dinheiro virou, né, uma plataforma importante para utilização de moedas comunitárias digitais, né? Então já nesse momento se consolida essa ideia, né? Em 2018 também a gente estava presente em Maricá acompanhando esse processo. Nessa altura do campeonato também a gente já estava desenvolvendo, né, parcerias e conhecendo experiências fora do Brasil, né? Também acho que isso é uma coisa que a gente pode também contribuir. A gente está desenvolvendo atualmente projetos de pesquisa que a gente prevê, né, a aproximação dos bancos comunitários no Brasil com experiências semelhantes acontecendo, principalmente na África, né, no Quênia, mas também na Europa, né? Acho que é importante mencionar aqui que durante o período que eu tive conhecendo experiências de moedas comunitárias na Europa, né, o Banco Palmas era muito conhecido, né? As pessoas todas falavam do Banco Palmas, já estava presente na literatura, então já fazia parte do repertório, né, de quem estuda esses temas fora do Brasil, né, o Banco Palmas, né? Então é uma experiência genuinamente brasileira, com características muito próprias, é muito diferente das outras experiências, né, que a gente conhece fora do Brasil, mas assim é uma referência, né?
Então, todo esse processo de evolução dos bancos comunitários aqui no Brasil já vira uma referência importante das experiências, né, que estão acontecendo na América Latina, né, junto também com experiências, particularmente na Argentina, mas também em outros países da América Latina. Mas o Banco Palmas é, sim, uma referência internacional, né, para organização, né, da economia solidária, né? Então, a gente percebe isso em outros estudos, tanto na parte com pesquisadores, mas também com outros movimentos comunitários, né, de foco semelhante, né, em economia solidária, assim como o Banco Palmas também é referência, e a rede de bancos, né, por decorrência, é referência internacional, né? E a gente vem acompanhando esse processo, né, da evolução tanto dos bancos, né, da rede de bancos, esse crescimento, essa expansão, né, que o Joaquim mostrou, essa evolução, adaptação, né? Acho que essa característica que é importante, né, de qualquer processo evolutivo, né, essa capacidade de se adaptar às mudanças no ambiente, né, para poder continuar sobrevivendo e prosperando. E a gente também, né, começou a ter uma outro tipo de relação, né, não só querer acompanhar, né, a evolução, né, a gente, como acadêmico, né, a gente tem esse papel de construir, né, os relatos, né, desses processos, né, sociais, mas nesses relatos a gente consegue, de alguma forma, divulgar, né, mas, mais do que isso, a gente consegue ajudar essa replicação desse modelo, né? Quer dizer, essa interlocução com experiências em locais diferentes, né? A gente está muito empenhado, né, em tentar fazer essa interlocução de experiências, né, diferentes, porque eu acho que isso enriquece, né, a luta, né, da economia solidária. Ela não é uma coisa brasileira necessariamente só, né? Ela é certamente brasileira, né, tem características muito próprias, mas a gente tem gente no mundo inteiro, né, com as mesmas bandeiras, né, com as mesmas dificuldades, né? Quando o Joaquim apresentou, né, o confronto que teve ali com o Banco Central em 2003, né, que quase deu cadeia, né? Essa experiência exatamente desse jeito aconteceu no Quênia, né? No Quênia, as iniciativas de economia solidária foram parar também quase na cadeia, queriam prender as pessoas que estavam lá desenvolvendo iniciativas locais de economia solidária, porque estavam fazendo uma coisa subversiva, que era contra a economia nacional, o mesmo discurso, né? Então, eu acho que é interessante a gente poder fazer também essa troca, né? E hoje a gente está muito empenhado nisso. E a gente, além de fazer, né, essa parte de documentar, né, essa história, a gente, mais recentemente, a gente conseguiu fazer uma coisa que também é novidade para a gente está no meio dessa experiência, né, que conseguimos recurso de pesquisa para implantar um projeto, né, que é a primeira vez que a gente consegue fazer. A gente sempre consegue recurso de pesquisa para documentar, né, experiências. E a gente está, pela primeira vez, conseguindo recurso de pesquisa para ajudar na implantação de um projeto, né, de colocar a plataforma blockchain, né, nos bancos comunitários. A gente está desenhando esse piloto, né, esperamos que até mais alguns meses, aí, antes do fim do ano, a gente já consiga ter um primeiro piloto rodando, até porque, né, a gente até conversou muito essa semana sobre isso, né, da importância de a gente ter alguma coisa que as pessoas possam experimentar e ver o que é diferente, porque, né, existe todo um discurso, né, de novo, não só no Brasil, isso é uma coisa que tem em vários
movimentos sociais no mundo inteiro, de como que a tecnologia blockchain pode se associar pelas suas características próprias, né, a movimentos da economia solidária, né? A gente tem isso na Espanha, a gente tem isso na Itália, a gente tem isso em vários lugares, né? Essa discussão de apropriação das tecnologias blockchain com esse objetivo, né? E por esses grupos que têm perspectivas muito semelhantes, né, ao que a gente vê aqui na rede de bancos comunitários no Brasil. E a gente está querendo trazer essa experiência e acredito, né, que a gente, com isso, vai aproximar, né, outras experiências, né? Eu queria só mencionar, né, uma do Quênia, né, o sarafa, é uma moeda comunitária criada por uns coletivos de economia solidária, né, no Quênia, que hoje estão se consolidando também, né? Assim, um modelo bastante diferente dos bancos comunitários no Brasil, mas com os mesmos princípios da economia solidária, né? Eu acho que a gente tem muito o que aprender com eles, como eles também têm muito o que aprender com as experiências brasileiras, né? E eu acho que a gente, aqui no papel, né, de academia, a gente pode contribuir com essa aproximação, né, incentivando essas trocas, né? E, na verdade, né, a gente não quer só mudar o Brasil, né? A gente quer mudar o mundo, né? A ambição não é pequena, né? Quer dizer, a nossa intenção é construir um mundo diferente, um mundo com valores diferentes, um mundo onde a economia ela tenha na sua essência esse DNA solidário, né? Não é a economia não é essa coisa necessariamente de acumulação. A economia é uma coisa de enriquecimento coletivo, de crescimento, né, do ser humano, né, enquanto ser ativo na sua transformação, na sua independência, né? Então, é um pouco isso. Eu não vou me estender muito mais, né? Mas, assim, eu fico muito feliz, em primeiro lugar, de estar aqui, né? Porque eu acho uma honra, né, para mim poder estar compartilhando, né, essa mesa, né? Não só com a Leonora, o Joaquim, né, o Marivaldo, né, da Rede de Bancos, mas também com a Fernanda do NIDES, com o professor Henrique Kuckerman, né, do Labis, né, outros colegas. A gente teve essa semana, né, eu tive essa semana com o Luiz Arthur, a gente passou alguns dias lá em Maricá, né, a gente coletou muito material, muita entrevista, muita coisa interessantíssima. A gente agora tem que trabalhar essa informação, né? Acho que foi muito rico. Nós conversamos com mais de 30 comércios diferentes, e perfis e portes diferentes lá em Maricá nessa semana, e foi muito interessante a gente ver assim como que o Mumbuca, né, está tão consolidado na realidade de Maricá, a ponto de não interessa qual o tamanho do comércio ou o perfil do comércio, todo mundo assimilando, né, que o Mumbuca é a moeda da cidade. E mais ainda interessante, a gente vendo, né, já quase que se consolidando a prática de circulação do Mumbuca, ou seja, vários comerciantes, principalmente de pequeno, médio porte, eles já não pegam o Mumbuca e já trocam imediatamente por real, né? Eles já fazem circular o Mumbuca, eles carregam, né, suas carteiras de Mumbuca e saem gastando Mumbuca também nos outros comércios, né? Qualquer comerciante, né, tem necessidades de se relacionar, de comprar, fazer aquisições com os outros comerciantes. Então, em vez deles retornarem o Mumbuca, né, para fazer o câmbio, né, do Mumbuca com o real, já está também se consolidando a ideia de que o Mumbuca é uma moeda para circular, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né, que a gente teve a oportunidade de testemunhar nessa semana, né, e que eu acho, né, já que o Marivaldo está falando da terceira fase, eu acho que isso aí já começa a pensar quase que uma quarta fase, porque você já começa a visualizar assim, a moeda não só como um suporte, né, mas assim como a caracterização da economia da cidade, né?
E como as pessoas têm orgulho, né, de falar, em todo lugar onde a gente foi, né, as pessoas ficam muito, assim, né, os maricaenses assim, ficam muito orgulhosos de falarem que eles têm seu próprio banco, que têm sua própria moeda, né? Coisa que não era, né, no começo, né? O Joaquim, que estava lá desde o começo, sabe, no começo tinha uma certa dificuldade, uma resistência, né? Mas durante a pandemia teve essa virada, né, de incorporação da moeda, não só nas práticas econômicas das pessoas, mas também no coração das pessoas, né? De como que elas já reconhecem, né? Assim, com um certo carinho, né? O valor que aquela moeda tem como um valor simbólico também, não só o valor econômico, mas também o valor simbólico para uma cidade que quer se transformar, né? As características de Maricá, né? Uma cidade dormitório, tal, para uma cidade que tem uma capacidade produtiva, né? Eu fiquei muito feliz de ouvir também lá do vice-prefeito lá em Maricá, que eles já estão desenvolvendo, né, começando a desenvolver uma iniciativa que faz parte lá da origem dos bancos, lá do Banco Palmas, e depois que é o mapa da produção e do consumo. Né? Quer dizer, o mapa da produção e do consumo, que é um elemento importantíssimo da construção desse vínculo, né, da economia solidária, né, do cerne da economia solidária, que tem essa experiência em espaços menores, né, no Banco Palmas ou em outras comunidades, vai ter uma experiência de porte maior, que é de uma cidade inteira fazer essa experiência. Isso pode ter impactos muito grandes como experiência para outras cidades, né? A gente já está vendo, né, outras cidades também namorando o modelo de Maricá, cidades, né, ali vizinhas, né, Niterói, Itaboraí, né, cidades que já estão discutindo isso, e eu acho particularmente importante que se incorpore também essa prática de criação do mapa de produção e de consumo, né, para uma cidade. Né? Isso é de um valor enorme. Né? Mas, enfim, eu não vou me alongar mais, né? Só quero manifestar assim, minha alegria, né, de estar aqui junto com vocês. Né? Já estou aqui combinando com o Luiz Arthur, né? Tem outras universidades querendo organizar isso, eu estou mais ou menos fazendo o meio de campo com o Luiz Arthur, a gente vamos fazer mais outros. Afinal de contas, né, se tem tanta gente se inscrevendo aí, né, tem que dar oportunidade para ter mais cursos, para ter mais gente se formando, né, dentro desses conceitos aí de bancos comunitários, né, que eu acho que é uma coisa muito positiva para o Brasil, mas também acho que muito positiva para a economia solidária como um todo, no mundo todo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Né, fico à disposição e saúdo aí a presença das ilustres colegas aqui da mesa, particularmente, né, a equipe aí da rede de bancos. Muito obrigado. Obrigado, professor Diniz. Agradecer aí, o Diniz que está acompanhando essa história há bastante tempo, né? A barbinha branca ali já mostra um pouco isso. Lembrar que o curso é um curso que a gente divulgou especialmente para pessoas de comunidade, onde tem banco comunitário, para discutir, também para gestores públicos, para fóruns de economia solidária e para a universidade também. Então, são vários públicos assim, que estão chegando aí nesse curso. E daqui a pouco, ao término da live, a gente vai para o primeiro encontro. Vou passar a bola aqui para o professor Henrique Kuckerman, com quem eu conversei uns 10 anos atrás. A gente conversou, bateu um papo sobre o cartão Mumbuca, né? Olha isso, o Henrique do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP UFRJ, e a gente conversou, eu falei, pô, Henrique, será que isso aqui é muito interessante para a gente estudar? Aí o Henrique falou, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí a gente começou a trocar ideias sobre Maricá, sobre bancos comunitários. Passar a bola para o professor Henrique Kuckerman. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Para cruzar o bojador é preciso ir além da dor. Bom dia a todos, todas e todes. É uma honra extraordinária estar aqui participando dessa mesa de abertura, junto com tanta gente bamba
em nome do nosso Laboratório de Informática e Sociedade, o LABIS. E eu vou me juntar, Leonora, quero dizer que eu também sou fã do Luiz Arthur. Não são só as mulheres do Banco Bem, não. Tá? A minha história com os bancos, quer dizer, o Luiz Arthur já deu uma pista, né? Ela começou na UFRJ com o doutorado do Luiz Arthur sobre moedas sociais, né? Que era orientado por mim. E, bom, ela começou lá no longínquo ano de 2013, naquela época pré-pandêmica, aquela outra civilização que a gente vivia. E eu lembro muito bem de uma referência, até que ele citava um artigo de 2012, que foi publicado num blog da Folha de São Paulo, falando sobre a moeda social, assinado por um tal de Joaquim Melo, se eu bem me lembro, um nome que eu ouvia pela primeira vez em 2013. Também foi em 2013 que o Luiz Arthur visitou um banco comunitário de carne e osso, que era o Banco do Preventório, no Morro do Preventório, em Niterói, e entrevistou um tal de Marcos Rodrigo, que hoje é nosso doutorando na linha de pesquisa em informática e sociedade do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP e pesquisador do LABIS. Ou seja, esse vínculo entre nós aqui na universidade e os bancos comunitários de desenvolvimento, ele segue firme e forte aí já desde 2013. E foi com o Luiz Arthur que eu aprendi a história do balde furado, né? O Luiz Arthur também aprendeu isso com o Joaquim. Tinha um filme do Joaquim que o Joaquim apresentava de uma forma muito, muito simples e concisa a história do balde furado como uma metáfora para os territórios pobres que não mantinham sua renda no próprio território, que deixavam sua renda vazar para fora dos seus limites, né? Como se fosse um balde furado que jamais conseguiria acumular água em seu interior. Então, a provocação era de que não haveria territórios pobres, mas sim os territórios que não conseguiam reter sua renda e que, para conseguir isso, tinham de providenciar algumas rolhas, e especialmente a moeda social local circulante, como o Joaquim chamava moeda social naquele artigo de 2012. E, como a gente veio apreciar um pouco mais tarde, a rolha do microcrédito, né, para financiar tanto o consumo como a produção da população local. Enfim, esses bancos comunitários seriam, e isso a gente estava já vislumbrando em 2013, esse instrumento, quer dizer, vislumbrando em termos da pesquisa, né? Esse instrumento de fortalecimento da comunidade, ou se a gente for usar agora uma palavra que a gente não usava à época, um instrumento de resiliência comunitária, né? É uma palavra mais em voga atualmente. Mas eu queria dizer assim, para mim, o grande mergulho ele aconteceu mesmo em 2015, né? Quando eu decidi acompanhar o Luiz Arthur numa viagem de campo ao Conjunto Palmeiras, lá em Fortaleza, o território que abrigou o primeiro banco comunitário do Brasil, o Banco Palmas. O Joaquim já abriu essa palestra aqui, falando um pouco dessa história. Olha, foi assim um maravilhamento, quase que uma epifania com o trabalho do Palmas. Assim. Foram dias intensos, acho que a gente passou uma semana lá. E, assim, só para contar uma das tantas histórias assim inesquecíveis que a gente viveu nessa visita, um dia saímos eu e o Luiz Arthur com uma dupla de jovens mesmo, sei lá, deviam ter 17, 18 anos, um rapaz e uma moça, para fazer propaganda do É Dinheiro numa escola pública de segundo grau. O Luiz Arthur se lembra bem disso. O É Dinheiro marcava, então, era uma nova fase dos bancos comunitários no Brasil, que era da entrada das tecnologias digitais no circuito, né, dos bancos comunitários. E aí era uma porta ainda mais aberta para nós que éramos nativos num programa acadêmico de engenharia da computação, um caminho ainda, então, mais pavimentado para a nossa participação, né, naquilo que se mostrava como uma baita guinada, né, o banco comunitário no celular. Bom, pois então, a dupla de jovens entrou numa sala, a sala lotada de estudantes tão jovens quanto aquela dupla, né? Sei lá, acho que tinha umas 60, 70 pessoas, uns 60, 70 estudantes do segundo grau. E aí a dupla foi lá para frente da sala
e eu e o Luiz Arthur fomos assim de fininho, nos sentamos lá na última fila e para ver o que aquela dupla ia dizer para aquela turma coalhada de jovens, né? E aí a jovem da dupla perguntou: quem aí de vocês tem conta em banco? Levanta a mão. Olha, acho que um ou dois estudantes levantaram a mão e era assim aquela denúncia, né? Óbvia, clara, diante de todos nós, da perversão, da exclusão bancária da nossa população mais pobre, e em especial naquele momento daqueles jovens, né? E aí a jovem da dupla, né, que estava fazendo a apresentação, entusiasmada, anunciou: pois é, acabou esse problema, agora vocês podem ter uma conta no Banco Palmas no seu celular. E aí uma excitação tomou conta da sala. Aí começaram a vir as perguntas, como é que fazia para abrir conta. Eu devo confessar aqui quase que um clichê, né, que as lágrimas rolaram-me pelo rosto, né, como que sinalizando para mim o caminho a seguir, né, um caminho acadêmico, de pesquisa, de investigação científica a seguir, que eu vou resumir aqui muito brevemente como trabalhar para e com o Brasil profundo, ou, de forma ainda mais, muito breve, seguir no caminho da extensão universitária, somando-nos ao movimento aí da engenharia popular e solidária. Tupi or not tupi, eis a questão, como diriam os modernistas lá nos anos 20 nos anos 20 do século XX, ou então poderia dizer pesquisar para quê, para quem, eis a questão. E foi com essa inspiração que a gente fundou o Labizem, criou o Labizem em 2018. E aqui estamos nós, nessa abertura deste curso, Bancos Comunitários e Moedas Sociais no Brasil, Práticas e Pesquisa. Enfim, a gente da universidade, quer dizer, desse núcleo aglutinado em torno do Labis, a gente e em torno das nossas pesquisas no programa de Engenharia de Sistemas e Computação, também no programa de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, na UFRJ, a gente tem essa boa história de diálogo e colaboração com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários. O Labis, a fundação do Labis é de janeiro de 2018, com o Banco Mumbuca, em Maricá, quando a gente realizou uma mumbuchaca, definindo o que é uma mumbuchaca, essa palavra gostosa de falar, que é uma mistura de mumbuca com hackathon, né? A gente trazia essa ideia da hackathon, que vinha aí das práticas aí do campo da computação, e agora, né, desde 2019, a gente está muito debruçado sobre o Banco do Preventório, nesse momento trabalhando conjuntamente com o banco a retomada do microcrédito ali no Preventório. E, assim, eu acho que, apesar assim, de pouco tempo, né? Parece pouco tempo, né? Mas, enfim, é uma história tão intensa. Eu acho que assim, os desafios que nós temos hoje pela frente já são muito diferentes daqueles de 2013, quando começamos a pesquisa junto com o Luiz Arthur, né? Por exemplo, né? Vocês vejam as palavras que né? Essa coisa do território, né? Território local, as relações de proximidade com a sustentação da moeda social. Pois é, essa questão da proximidade do território ganharam uma nova dimensão, né, quando o banco comunitário começou a se vestir de banco digital, né? Também esse desafio que o Joaquim passou aí, falou en passant, dessa coisa, as moedas alternativas do grande capital, como o PicPay, que andou captando os recursos do auxílio emergencial das pessoas no ano passado. E talvez, eu acho que me parece um ponto de inflexão importante, eu aqui me alinho com o que o Diniz falou, que eu acho que é um grande desafio, que é a adoção da moeda social como uma política pública, prática inaugurada, acho que salvo engano meu, com o Banco Mumbuca em Maricá, porque esses bancos que operam essas moedas como política pública têm um volume de movimentações financeiras e de microcrédito significativamente encorpado, né? Se comparado à maioria dos bancos comunitários espalhados aí pelo Brasil. Eu acho que são desafios que eu tenho certeza que eles vão ser muito bem discutidos e iluminados aí por essa equipe de bambas que está à frente do curso.
né? Eu desejo todo sucesso ao curso. Eu deixo aqui meus parabéns aos organizadores e organizadoras, um destaque para essa turma aí, turma da pesada do Observatório de Moedas, né? Parabéns a vocês. E também meus parabéns ao NIDES. Eu tenho certeza que será um curso muito especial, um privilégio para os seus alunos e alunas. Longa vida aos bancos comunitários. E eu fico por aqui, tentei ser o mais breve possível. Muito obrigado. Belas lembranças, Henrique. Muito boas. Muito boas lembranças. Lá visitando o Banco Palmas. Sensacional. Sabe que quando a gente esteve agora lá em Maricá, a Natália encomendou uma terceira mumbuchaca. Então, temos trabalho aí para a gente amadurecer, né? Bom, a gente está com o tempo, infelizmente, curtíssimo, né? A gente ainda tem a aula para começar daqui a pouco, mas a gente queria abusar um pouquinho mais dos nossos convidados e passar algumas das perguntas aqui que rolaram no YouTube. Eu acho que vale, pelo menos, a gente fazer uma rodada de perguntas e eu vou fazer o seguinte, vou inverter, vou começar pelos pesquisadores, pela mesa, por Diniz, Henrique e Fernanda. Bom que ela conseguiu ficar com a gente aí, se quiser comentar um pouquinho. O pessoal está perguntando. Bom, primeiro, assim, o Joaquim fez uma pergunta para o curso. Por que os bancos comunitários resistem e crescem ao longo dessa jornada toda? Eu, como não sou bobo, vou pedir ajuda ao Henrique, ao Eduardo Diniz e à Fernanda, se eles puderem nos dar dicas, porque aqui a gente do Observatório vai aprender um pouquinho e tentar desenvolver isso com a turma no curso. Então, uma primeira pergunta, repasso essa provocação do Joaquim para a nossa turma da academia. E vou fazer um pacote aqui também. Ó. Tem um pessoal, a Larissa e o Adalberto estão perguntando um pouco mais sobre o projeto, especificamente do blockchain. Então, aí essa acho que o Diniz pode falar um pouquinho mais, né? E aqui, olha, uma pergunta sobre integração de produção, né? Quer dizer, como que a gente podia pensar essa integração entre produtores orgânicos, agroecológicos, como é que eles poderiam utilizar o e-dinheiro, como é que essa produção local, né? Quer dizer, ampliar a ideia do Banco Comunitário para a economia solidária como um todo, né? Então, é uma pergunta aqui do Valdemiro também, que ele falou que em Magé, estão incentivando a produção, mas tem um problema na venda. Como é que a gente poderia pensar isso? Vou passar primeiro aqui para o pessoal da universidade e depois eu passo a bola para a rede de bancos, acrescentando algumas outras perguntas que surgiram aqui. Você pode repetir a pergunta do Joaquim, por favor? A pergunta do Joaquim, pelo que eu entendi, em resumo, por que um desafio, né? Para ver se a gente aqui da academia consegue descobrir. Eu acho que ele já sabe, mas ele está perguntando para a gente por que a gente acha que os bancos comunitários conseguem resistir e crescer ao longo dessa história, né? Que ele narrou de tantas dificuldades, né? Eu acho que é um pouco isso. Quem gostaria de começar? Eu posso. Vai lá, Fernanda, por favor. Gente, que energia boa, né, para esse começo de curso. Que alegria ouvir todas vocês. Muito bom estar aqui. Eu vou pegar a pergunta do Joaquim, mas eu não vou responder a pergunta, porque eu não sei. Eu vou transformar ela numa outra, que eu acho que é desafiante para a gente, da academia em especial. Bom, por que os bancos resistem, né? Eu acho que se os bancos resistem, é porque não está tudo dominado, digamos assim, né? Eu acho que os bancos resistirem significa para a gente que no meio de todo esse caos que a gente vive, de pandemia, de pandemônio, né, de retrocessos históricos que a gente vive, existe muita criatividade e força de resistência
por parte da classe trabalhadora, dos trabalhadores e trabalhadoras, e especialmente por parte das mulheres de periferia, como muito bem ressaltou a Leonora, né? Então, eu acho que os bancos resistirem é sinal de que existe força criativa, capacidade de resistência no povo, né? Emanado do povo, né? Mas aí eu queria transformar essa pergunta numa outra pergunta que com certeza a gente não vai ter resposta, mas eu acho que é a nossa tarefa histórica da academia, é entender como, né? Como que eles resistem, como que se manifestam essas formas de resistência diante de tantas atrocidades que a gente vive, né? Eu fui num seminário organizado pelo PAX, uma ONG chamada Políticas Alternativas para o Cone Sul, bem conhecida no campo da economia solidária. Foi no final de 2019, um pouco antes da pandemia. Eu fui num seminário do PAX, foi super interessante, e tinha uma mulher preta de uma comunidade periférica aqui do Rio de Janeiro, não lembro se ela era do Alemão ou do Amaré, e eu lembro que tinha um monte de acadêmico, era um seminário da América Latina, então tinha gente de vários lugares da América Latina, um debate de alto nível, não sei o quê. E a mulher, de repente, no final do seminário, ela levantou e ela falou assim, como é que foi que ela falou? Ela falou assim, a gente não tem que entender como que se manifesta a miséria, a pobreza, a barbárie. Isso está dado, isso é o óbvio. Toda política que está construída aí é uma política de genocídio ao povo pobre, periférico, às mulheres negras, né? Essa resposta é fácil, né? A gente precisa entender como uma mulher preta hoje está viva na Maré, né? Uma mulher preta viva, trabalhando, se alimentando na Maré hoje é para onde a gente tem que olhar. Como que essa mulher está viva? Porque a política era para ela não estar viva, né? A política é para a juventude preta periférica, para as comunidades tradicionais, para o povo de periferia não está aqui, né? Ou não está sorrindo, né? Não está comendo, não está trabalhando, não está fazendo uma live maravilhosa como essa, né? E se a gente está fazendo, isso é quase que um milagre, né? Eu acho que essa é a essência do que nós, enquanto pesquisadores e extensionistas, temos que buscar, né? Então, eu queria reverter essa pergunta do Joaquim aí para uma pergunta para a gente, né, da academia, que é de como, né? Para mim, o porquê é porque existe vida para além do genocídio que a gente vive hoje, né? E como, né? Eu acho que se a gente conseguir se aproximar do como que isso acontece lá, a gente tem ferramentas, elementos para se construir uma outra base de desenvolvimento científico e tecnológico. Eu acho que a gente tem que beber dessa fonte quase que milagrosa de resistência para construir um outro projeto de ciência, de tecnologia, de sociedade. Eu complementaria, quer dizer, eu acho que tem uma resposta simples do porquê que os bancos resistem, que eu acho que está na própria história que eu contei quando abri aí a minha fala. Quer dizer, ele resiste porque o que está colocado em cena hoje é o favorecimento absoluto de uma minoria pífia, rica e que suga toda a riqueza do país. É simples assim. E os bancos comunitários tem um compromisso com o povo pobre, que é o nosso povo, enfim, né? Então, eu acho que esse compromisso popular, esse compromisso solidário é que faz com que os bancos resistam. Eu não tenho a menor dúvida. Eu me lembro muito bem quando nós estivemos no Banco Palmas, e eu e o Luiz Arthur queríamos entrevistar a Jaqueline. E a Jaqueline, não quero falar, não estou a fim de falar. E no final das contas, assim, a gente insistiu, aí a Jaqueline, para quem não sabe, é lá do Banco Palmas, né, também, e aí chegou no final, ela falou, tá bom, vamos conversar, e começamos a fazer aquela entrevista, né, acadêmica, eu, Luiz Arthur, Jaqueline. Daqui a pouco a Jaqueline falou, olha, quer saber por que isso aqui dá certo? É por causa da força dessa comunidade do Conjunto Palmeiras, e começamos todos a chorar juntos. Falei, pronto, como é que a gente pesquisa, e aí um pouco do que a Fernanda falou, como é que a gente pesquisa
quando a gente vai para uma entrevista e chora junto com o entrevistado. Então, é uma outra maneira de produzir conhecimento. É uma maneira de produzir conhecimento que nos situa na pesquisa, que nos coloca, que nos explicita como pesquisadores, e como é uma pesquisa militante, quer dizer, a gente está do lado, a gente está junto, né? Então, essa para mim, é uma primeira resposta, assim, talvez até singela, mas eu acho que ela vai ali no coração da pergunta. O como que a Fernanda está nos provocando, eu acho que claramente os bancos comunitários são uma resposta a esse como. Na medida em que você tem uma moeda, e moedas é um artefato do dia a dia, cotidiano. Então, se você está, como disse o Diniz, você está cotidianamente com uma moeda social, não no teu bolso, mas no teu celular, e isso muda, eu acho que, a própria subjetividade do maricaense, né, que passa tanto a objetividade do cotidiano como essa subjetividade com quem que ele conta e como que ele pode viver o dia a dia. Então, eu acho que os bancos comunitários têm como eu vejo também no Banco do Preventório, as ações de microcrédito que estão sendo retomadas, porque o banco comunitário, e tem isso, o banco comunitário ele não ele opera junto com a comunidade, junto com o cotidiano. Então, tem o trabalho com os jovens, tem o trabalho com as mulheres. Eu vi o trabalho, acho que era o Elas no Banco Palmas, um trabalho assim, fantástico com as mulheres, né? A gente tem uma fotografia histórica abraçado com todas elas, enfim. Então, eu acho que os bancos comunitários nos dão essa oportunidade de saborear esse como, né? E daí o nosso desejo, a nossa motivação de estudar essa história, essa trajetória. Eu pararia por aqui, daria essa minha contribuição. Bom, vieram duas perguntas aqui para mim, né? Uma sobre a questão de integração, né, dos produtores orgânicos, né, no processo. Eu acho, né, que, como mencionei, o segredo de fazer essa integração está exatamente no mapa da produção e do consumo, né? Quer dizer, você começa, né, com esse estímulo, né, particularmente aí na experiência, por exemplo, de Maricá, no Boca, você começa a ativar a economia com o estímulo do consumo, mas isso só faz sentido quando você completa, né? Quer dizer, todo o processo não tem que integrar o processo produtivo. E aí, né, entra a questão do microcrédito, financiamento, né, para esses produtores, né? Então, assim, a gente tem que pensar na integração da cadeia toda, né, desde lá do início do processo produtivo até a ponta, né, do consumo. E eu acho que o banco comunitário ele tem esse papel, né, e eu acho que tem essa clareza também, né, tudo que a gente já conhece das ações dos bancos comunitários, de que tem que fazer essa integração, né? O banco consegue fazer a integração dessas duas pontas, da produção e do consumo, e particularmente, né, que a gente está falando de produção orgânica, produção agroecológica, né? Quer dizer, toda essa questão da sustentabilidade também ambiental vai estar integrada, e isso, de certa forma, vai ser dosada pelas ações do banco, particularmente ações de financiamento dessas iniciativas, né, do microcrédito, né? Acho que, resumidamente, é isso. A outra pergunta sobre o blockchain, a gente está numa fase ainda embrionária, né, de construção de um piloto, né, lá no Preventório, né? A gente tem que entender que o blockchain, ele, na verdade, é um elemento que fica, de certa forma, transparente para o usuário final. Ninguém vai ver blockchain, né? O blockchain é um instrumento que permite a construção de um sistema de contabilidade social transparente, muito mais eficiente desse processo. É isso que a gente está trabalhando. Nesse momento, né, a gente está querendo criar esse piloto, colocar ele de pé funcionando, e a gente quer entregar a partir do momento que a gente tiver um piloto funcionando,
a gente quer entregar isso para a rede de bancos, se for avaliar, né, e, se for possível, incorporar, né, como uma ferramenta que pode ajudar a alavancar mais ainda o e-dinheiro, né? Quer dizer, a ideia não é substituir o e-dinheiro, né? A ideia é reforçar, né, os instrumentos de contabilidade social e transparência do e-dinheiro, né, com uma ferramenta, como eu disse, né, que tem essa capacidade, né, de poder fazer relatórios de comprovação de como é que o dinheiro circula dentro da rede de maneira muito mais efetiva, né? Praticamente aumentando, né, digamos, a confiabilidade de todo o processo, o que, na verdade, ajudaria muito na interação da rede de bancos, né, ou de cada banco comunitário, com os seus parceiros institucionais, né? Seja poder público, mas também com outros mecanismos. A gente vivenciou, agora na época da pandemia, essa questão das doações, né? Quer dizer, se a gente consegue comprovar que uma doação, né, a contribuição de um doador, se a gente consegue comprovar para esse doador o benefício e para onde vai essa contribuição dele, a gente tem a chance de aumentar o número de pessoas participando desse processo, né? Ou seja, você cria também, né, um mecanismo de atrair recursos que vêm de outros lugares, né? Eu diria, inclusive, internacionais, né? A plataforma blockchain prevê, a gente pode especular aqui nesse momento, né? Mas você pode imaginar que você pode ter, como a economia solidária ela tem raízes em vários lugares do mundo, você vai ver gente de outros países integrando moedas, né? Integrando moedas de vários lugares. Essa é um pouco a nossa pretensão. Mas nós estamos ainda muito no início, né? Esperamos que daqui a muito pouco tempo a gente consiga ter um piloto funcionando e ajudando a disseminar essa ideia. Isso aí, Luiz Arthur. Obrigado. Obrigado, Diniz, Henrique, Fernanda. Passar essa pequena rodada de perguntas para a Leonora, para o Joaquim e para o Marivaldo. Olha só, tem duas aqui. Uma do Guto Rolim, ele fala o seguinte: os bancos comunitários podem conviver com a estrutura bancária tradicional em municípios como Rio de Janeiro, onde as comunidades estão separadas em núcleos pela cidade. Então, ele fala da estrutura de bancos tradicionais e dessa separação entre comunidades, né, em locais diferentes. É um pouco da pegada do banco municipal, né, desse desafio, eu acho. E o Valdemiro ele faz uma colocação. Se introduzem a moeda solidária na educação, em caixa alta, a tão sonhada distribuição de renda iria acontecer nas bases comunitárias e longe das unhas dos prefeitos? Também eu acho um comentário que vai na linha dessa construção dos bancos comunitários nos municípios, né? Então, duas perguntas que vão um pouco nessa linha. Então, passar a bola para vocês. Obrigado por permanecer um pouquinho mais com a gente. Leonora, Joaquim e Marivaldo. Quem começa? Pode ser eu, então, pá. Eu acho que, como foi colocado já, eu acho que o Diniz, o Chiquei também colocou bem isso, eu acho que nós temos um momento de oportunidade de políticas públicas que é bem interessante. Então, que essa discussão ela é bem complexa, por conta da mudança do marco regulatório do Banco Central, não é nem mudança. Quando o Banco Central colocou o marco regulatório das moedas digitais, lá em 2013, que fez surgir todos esses bancos digitais, e aí já entra até na história do como e porquê da sobrevivência. Eu acho que uma das sacações, uma das sabedorias populares que esses bancos, que a rede brasileira tem aprendido, é se adaptar à situação que existe, que não foi feita para a gente. O Brasil não tem marco regulatório, o Brasil não nasceu para ter banco comunitário, o Brasil está longe de aceitar isso, como já tem em outros países, né?
mas a gente tem que se adaptado muito e aprendido a se adaptar a essa da resiliência, a resiliência propositiva. A gente aprende a se adaptar para sobreviver. Então, a gente se adaptou em 2013 ao marco regulatório das moedas digitais, hoje, tecnicamente falando, para quem ainda acompanha o Banco Central, nós somos o arranjo de pagamento de proposta limitada. Estamos até com um processo no bom sentido, a gente está provocando o Banco Central para poder receber esse título. Isso oportunizou que os prefeitos, que não podiam fazer política pública em moeda de papel, embora alguns fizessem, eles pudessem criar bancos comunitários e pagar benefícios sociais e outros programas. O Maricá paga 5 programas. E tem uma fila, daqui para dezembro, estava até falando com o Diniz um dia desse, daqui para dezembro deve ter pelo menos 5 ou 6 programas sociais de prefeituras, criado por leis municipais, e regula, aproveita essa brecha lá do Banco Central e regula por leis municipais a criação desses bancos municipais, dando uma escala fantástica. 2020 foi 1 bilhão e 300 milhões por conta disso. Eu acho que isso é uma oportunidade imensa. O que é que está em jogo? A governança. Esses bancos, embora sejam bancos municipais, a gente chama assim, criado por lei municipal, a governança está sob controle da sociedade. Estamos até desenhando com as prefeituras, porque aí é outro detalhe, que vem dos tribunais de conta, tal, como é que a prefeitura tem uma certa governança sobre essa grande quantidade de recursos públicos. Estamos desenhando com as prefeituras um modelo de gestão compartilhado, onde a comunidade, a sociedade civil não perde a governança, mas tem também ali, digamos, uma coparticipação da política pública. Eu vejo isso como uma grande oportunidade de escala. Acho que o Brasil precisa disso, que os municípios tenham os seus próprios bancos, tal, e eu acho que a gente vai conseguir sobreviver sem perder as nossas características. Eu acho que a história da agroecologia, não sei se venceu para a gente, essa questão, eu acho que essa é uma grande vantagem da nossa tecnologia de ferramenta dos bancos comunitários. Vou ser bem curto nisso, que é a customização. A gente customizou a plataforma para o setor de reciclagem, catadores, carroceiros, e temos números impressionantes. Em agosto, 11 toneladas de resíduos sólidos recolhidos pela plataforma de dinheiro paga em moeda social no setor. Então, a gente pode customizar para o setor da agricultura familiar, da agroecologia, isso por dentro da plataforma de dinheiro, que é fundamental. Eu concluo dizendo uma coisa. Dos desafios que nós temos hoje, falando dos macros desafios, eu acho que a desigualdade sempre foi o grande desafio do Banco Comunitário. Gerar renda no local, estar perto, distribuir riqueza. Agregue-se agora para a rede o grande desafio da questão climática. Eu acho que enfrentar a desigualdade, a questão climática, que o planeta vai derreter, é o grande desafio. Então, projetos como esse, da linha ecológica, da agroecologia, da reciclagem de resíduos sólidos, tem vários bancos já testando projetos de financiamento de energia solar. Isso tornou-se para nós também, entrou no hall das prioridades dos bancos comunitários. Eu fico por aqui para a gente não se alongar muito, Arthur. Posso ir, Arthur? Só dando uma complementada na questão que o Joaquim falou, e eu acho que é importante a pergunta do Guto, né? Quando ele pergunta como é que a gente pode conviver com essa cultura bancária tradicional. Eu acho, Guto, em especial aí para você, quando 2013 chegou com essa possibilidade da gente ter as nossas fintechs, né, as nossas moedas digitais eletrônicas, e que nós, bancos comunitários, né, em especial eu e Joaquim, quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente tinha aí com uma equipe, né, com uma empresa que colaborava conosco, que o nosso grande sonho era de que os bancos comunitários, de que a gente conseguisse pagar o Bolsa Família, né, por meio da nossa moeda digital eletrônica, né? Isso ia ser, de fato, para as nossas comunidades, algo excepcional. Então, a gente entendia que naquela época já a gente ter a possibilidade de pagar os benefícios, de entrar nessa política pública de uma forma diferente, a gente ia ter uma condição de realmente entrar nessa estrutura bancária, não a tradicional, né, mas entrar na estrutura bancária com outro olhar,
com o olhar para o povo, com o olhar daquelas pessoas que não tinham acesso, desse povo que nós tanto falamos aqui agora, né, e que foi muito gostoso escutar Eduardo e Henrique entrando dentro da nossa história, né, porque os dois, né, como diz o Luiz Arthur, a barba branca já diz, né, e a gente só não está mostrando a nossa barba branca, né, Joaquim, porque se a gente estivesse com ela... Eu teria a barba e tampei o corpo. Né, com toda certeza. Mas toda essa história mostra para a gente que essa estrutura bancária ela não precisa ser só a estrutura bancária tradicional. Né? A gente veio mostrando do quanto que a gente é diferente de dizer, olha, a estrutura bancária, ela também pode ser a estrutura bancária do povo, né? Do povo sendo dono realmente desse banco comunitário. Né? É por isso que a gente diz que a confiança da comunidade, as relações de confiança, né? Aí pegando a governança que o Joaquim colocou, mas também a história do desenvolvimento local e da governança, para além da governança, dessa confiabilidade, dessa sustentabilidade social que nós temos, que ela é gigante. Né? Então, para além de conviver com essa estrutura bancária, é criarmos a nossa própria estrutura bancária com possibilidades, como o Henrique bem disse, né? Quando a gente chega para a nossa comunidade, diz agora todos nós podemos ter uma conta, só que agora a gente pode ter uma conta dentro do nosso próprio banco. Né? Isso muda muito a nossa história. E aí, indo para a pergunta do Valdemiro, assim, com relação à questão da distribuição de renda, um dos nossos grandes parceiros nessa história, que a gente tem ficado muitas lives junto com eles, né, é exatamente o pessoal da renda básica de cidadania. Né? E é o que a gente vem lutando junto com o pessoal. Por isso, Valdemiro, assim, não é bem ficar longe das unhas dos prefeitos, né? É estar junto com essa política pública municipal que mostra para a gente que pagar esses benefícios, estarmos trabalhando conjuntamente com essa política pública municipal, tem uma possibilidade enorme da gente, de fato, atacar essa história da questão da desigualdade social e da distribuição da renda. E, óbvio, a educação, em um ano que a gente está falando do centenário aí de Paulo Freire, né, que Paulo Freire, junto com Paul Singer, né, trazem junto para a gente essa história de uma educação libertadora, de uma educação diferenciada, que é o que a gente faz nas nossas comunidades, né? E junto com Paul Singer, quando traz essa história da economia solidária para o Brasil, isso é essencial. Né? Então, portanto, estarmos juntos com a política da educação e junto com essa política pública municipal, isso é essencial. Por isso, a gente começou a ter essa terminologia, né, que falamos tanto aqui de Maricá, né, da questão do banco comunitário municipal, mas onde a governança é a governança da comunidade. Né? E é possível a gente conviver muito bem com essa questão dessa política pública. É isso. Arthur, você me dá 30 segundos, eu prometo que não mais do que isso. É só por dever de ofício fazer um registro aqui da contribuição que a academia tem dado nesse processo, através dos estudos, das pesquisas, dos doutorados, dos mestrados, dos cursos como esse. Isso abre portas no Banco Central, isso abre portas nas prefeituras, quando elas querem fazer as leis municipais, quando a gente mostra que já tem estudos científicos divulgados, feitos, que comprovam a eficácia, a eficiência do resultado desses bancos comunitários. Eu queria só registrar a importância para que isso possa ficar registrado a abertura desse curso. Pronto, te devolvo a palavra. Maravilha, Joaquim, que bom, né? Estamos aqui nos bastidores, aqui, ó, o Anderson Oriente, Henrique Pavan, Gustavo, eu mesmo desenvolvemos teses aí, estudando, né, essa questão dos bancos comunitários. É uma felicidade enorme. Teses premiadas. Teses premiadas, exatamente. Gente, estou vendo que acho que o Marivaldo teve que sair, Fernanda também. Já chegou a nossa hora, já passamos até, né?
Queria deixar, se alguém quer fazer um comentário final, ou se não, eu proporia aquele encerramento tradicional do Joaquim, que ele puxa. É minha especialidade, hein? É o ihi, né? Obrigado. Obrigado. Beijo, gente. Bom curso, boas aulas. Beijo, Leonora. Beijo, Joaquim. Antes de terminar, estudantes, daqui a 10 minutos a gente volta para a sala do Meet. Vamos para a sala. Beijo, Nis. Tchau. Tchau, tchau. Tá.